Mais um culto, uma noite profética. Glória a Deus. Noite profética. Eu acho interessante noite profética é uma noite onde nós declaramos a palavra sobre as nossas vidas, assim como qualquer outro culto, não é verdade? Sim, Deus. Culto aos domingos também é declarado a palavra. Mas eu acho interessante que a diferença, na verdade, não em relação ao culto, mas em relação àquilo que a gente muitas vezes não entendemos, é pegar essa palavra que está sendo lançada hoje na minha e na tua vida e começar a aplicar nela. Aí assim, essa palavra, ela começa a tomar forma na nossa vida. A palavra, se a gente não pegar ela, se a gente não ler e não aplicarmos na nossa vida, não vai acontecer nada. É uma leitura como qualquer outra. Então a grande diferença é você pegar essa palavra e você aplicar na tua vida. E é isso que a gente precisa fazer hoje nessa noite, amém? A palavra que sair daqui, ela precisa se tornar verdade dentro de nós, ela precisa tomar forma dentro de nós e que a gente possa colocar ela em prática. E é isso que a gente precisa fazer, amém? Eu quero começar esse culto com o Salmo de número 150, é o nosso plano de leitura hoje. Não, hoje não. Foi dia 30, né? Mas eu quero ler o Salmo de número 150. Não, é hoje mesmo. Salmo de número 150. Salmo de número 150. A Bíblia diz assim: aleluia, louve ao Deus no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, louve-no ao som de trombetas, louve-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo o que tem vida, tudo louve ao Senhor. O salmista está falando que é para a gente adorar a Deus com instrumentos, com tudo aquilo que a gente tem ao nosso dispor. Mas a gente precisa entender que o maior louvor que pode acontecer nessa noite, é a minha e a tua adoração. É quando nós abrimos a nossa boca para louvar a Deus. E louvar a Deus também não é apenas cantar, mas é quando nós decidimos vir aqui neste lugar, decidimos estar aqui hoje nessa noite. Quando você decide estar aqui nessa noite, você está louvando ao Senhor, você está dizendo: Jesus, a minha vida é tua, eu estou aqui para te buscar, eu estou aqui para se relacionar contigo, eu estou aqui porque eu escolhi estar neste lugar. E é isso que a gente vai fazer nessa noite. Então, essa versão da NVI diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem respira aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa louvar ao Senhor nesta noite. Amém. Que a gente possa, às vezes fica parecendo conversa de pastor, né? Quando a gente fala, que a gente possa adorar como se fosse o nosso último culto. Eu vim falando ali com a Cid me pediu um negócio para amanhã, para a aula dela, e eu trouxe ali, tá ali. Eu, Cid, já trouxe. Não, pastor, já? Eu falei, por 2 motivos. Primeiro, porque eu luto contra o meu ser, não, aquilo que eu sou. Eu costumo dizer que nós temos um Adão aqui dentro. O Adão não foi arrancado, ele só está sufocado. E ele está sufocado pelo quê? Pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Então,
Quando a gente se enche de Deus, esse Adão ele fica sufocado aqui dentro. Mas eu tenho um problema que eu preciso lutar todos os dias contra ele, que é a tal da procrastinação. Procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é um ditado bem popular que diz assim: para que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Assim que precisa para amanhã. Aí eu falei assim: não, eu estou aqui, eu vou logo aproveitar e imprimir. Fui lá imprimir o que ela precisava e está ali. E a segunda coisa que eu falei para ela: eu não sei o dia de amanhã. A segunda coisa, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu estou aqui amanhã. Não é verdade? Quem garante? Fala para mim. Alguém pode garantir que amanhã, pastor, mas onde o senhor está louco? Não, aqui ó. A Bíblia vai falar isso lá em Tiago. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tiago, capítulo 4. Capítulo 4, Tiago, capítulo 4, verso 13. Tiago 4, 13, olha o que a Bíblia diz. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos. Gente, para que eu vou imprimir o negócio da Cid hoje lá, ou a impressão, a música que ela precisa? Para quê? Ela só precisa para amanhã à noite, eu imprimo amanhã. Olha o que a Bíblia está nos falando. Vocês que dizem: deixa para amanhã, não tem problema não. Ó, não deu para hoje, amanhã a gente faz. Olha o que diz o 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Quem está falando isso é o pastor Danilo? É a Bíblia. O que é a sua vida? A Bíblia está nos fazendo uma pergunta. Isso que eu falo, gente, o dia que você lê a Bíblia não mexer com você, não te fizer pensar, você está lendo a Bíblia de forma errada. Olha só o que o texto está dizendo. O que é a vida? Alguém pode responder o que é a nossa vida? Aí ele mesmo responde: vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Verso 15. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Hoje eu estava falando com a Gi e eu vi um postzinho, e o post dizia assim: muitos de nós, ou melhor, a nossa vida, às vezes ela vai durar menos que uma sacolinha de supermercado. Irmã Rosa, a sacolinha de supermercado, diz que se eu soltar ela aí no ambiente, ela demora quantos anos para se desfazer? Hã? Aí a gente acha que a gente é alguma coisa. Meu filho, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Olha só como... Já pensou nisso? Você tinha pensado nisso, claro? A nossa vida é uma sacolinha de mercado, vai viver mais do que eu e você juntos, nós dois juntos, capaz. Não, porque eu vou morrer já, você pode viver um pouco mais. Mas pensa bem, gente. Aí a gente fica o quê? Deixa para amanhã, deixa para depois. Não, é hoje. Essa palavra é profética, é hoje, na minha e na tua vida. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Quando a gente começar a refletir aquilo que a palavra diz, a gente começa a aplicar na nossa vida, a gente começa a mudar os conceitos. É isso que a gente precisa aprender, mudar conceito. A Bíblia ela tem que mexer comigo e com você. Se ela não mexe, se a gente está na igreja há 10, 20, 30 anos e a Bíblia não nos faz pensar e falar assim: gente, essa atitude eu tomava quando eu não conhecia Jesus, mas hoje eu conheço Jesus e a minha atitude tem que ser diferente. A gente vai errar? Vai, é lógico. A Bíblia diz que a gente erra ao deitar, a gente erra ao levantar. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado já é mentiroso. Agora, eu preciso me esforçar e melhorar todos os dias. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite queremos
te agradecer por esse momento, pela oportunidade e pela vida de cada um que escolheu estar aqui hoje nessa noite. Muito obrigado, Deus. Eu quero, desde já profeticamente, que na vida deste povo, Pai, a partir de hoje algumas coisas vão mudar. Eu declaro isso, essa noite é profética. Elas vão mudar, porque a tua palavra diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E é isso que eu declaro na vida de cada um desse povo que está aqui. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, eles comecem a brilhar, 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 e até já vai se tornar como o dia perfeito. Em nome de Jesus eu declaro isso nessa noite. Age na nossa vida, abençoa cada um que está aqui, abençoa quem está nos assistindo pela internet, perdão, que não puderam estar aqui nesta noite, mas que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor visite cada um deles e fala conosco nessa noite. Fica à vontade, age com poder e glória no nosso meio. É isso que nós pedimos e te agradecemos, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Adora Ele nessa noite. Adore como se fosse o último culto dessa noite. Aleluia. É o melhor da minha vida e da tua vida. Oh, aleluias.
Mas não é só isso, o amanhã é de Deus. E Deus tem sempre o melhor reservado para nós. E que nessa noite nós vamos preparar o nosso coração para a palavra. E eu creio que essa palavra é tão viva e eficaz, se a gente deixar ela entrar, ela vai fazer, daquele mineiro, o baiano diz, vai fazer miséria, não, vai fazer um regaço, vai fazer uma transformação poderosa, uma expressão de dizer, né, vai fazer, sabe, daquela que você não sai daqui do jeito que você entrou. Sabe assim? Ai, mas dói, mas só que é bom. Sabe aquela coisa? Dói, mas é bom. Você sai daqui transformadinho. Sai daqui preparadinho para a rede encher de peixe. Do jeitinho de Pedro, sabe? Pedro falou, não pega mais nada não, Jesus. Não, mas ele não falou isso. Então Jesus falou, joga lá do outro lado agora. Ele catou a rede e foi lá. Porque se fosse eu, brasileiro, ia dizer assim, mas já lavei. Mas já fui, já lavei, eu não vou de novo nada. Não é? Pedro foi lá, não, se o Senhor está falando sobre a tua palavra, eu vou. Ainda que eu e você não venhamos acreditar. Eu não estou entendendo nada, mas só vou obedecer, porque se Deus mandou, eu vou. Amém? Glória a Deus. Então clama a Jesus, porque tudo vem dele. É dele, porque dele, por ele, para ele. Se eu e você estamos aqui, porque ele permitiu. E o Senhor faz assim como você está com pressa de ser abençoado, pense em Deus que está com pressa de me abençoar e te abençoar. Oh, glória! O problema é que eu e você temos dificuldade de entender. É só entender. A hora que entender, vira a chave na cabeça, já era. Você vai ser ricamente abençoado, poderosamente abençoado. E não vai ter homem para dizer que foi porque eu te ajudei. Não, Deus veio, entrou com providência, abriu aquela porta, não tinha como ser homem. Tem que ser Deus, foi Deus. Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Por isso nós o adoramos e glorificamos. Obrigado, Jesus, nessa noite. Te vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor
dores. E eu lembrei de algo agora, que, nossa Jesus, como o Senhor faz isso comigo? Sabe aquele louvor, clama Jesus? Clama Jesus. Sabe quando a coisa aperta, você não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer? Clama Jesus. Que toda ansiedade, toda depressão possa cair por terra. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clama Jesus.
Deus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Você sente por um instante? Glória a Deus. Aleluias. Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 21, verso 10. Atos 21, 10. Às vezes você me vê andando aqui, gente. Enquanto você está aqui adorando, eu estou ali resolvendo um tanto de coisa. Um monte de coisa ali. Eu falei para Mayara, falei para Gi, ontem eu fiquei muito feliz. Às vezes eu falo das redes sociais, né? Eu sei que Deus ainda vai fazer algumas coisas, porque a gente tem que usar a rede social também, né? É uma ferramenta para evangelismo. Você tem ideia, o Facebook hoje, nossa, ele está dando uma visualização de mais ou menos 19 mil pessoas, 19 mil visualizações no mês, 19 mil visualizações no mês. Eu não sei mexer. Instagram, eu acho que se a gente mexesse, daria muito mais. O Instagram, acho que e a gente tem mais seguidores. No Instagram a gente tem quase 600 seguidores lá, né? O outro Facebook nosso estava chegando a 1000 pessoas. O outro que eu perdi o controle. Que o Facebook funciona diferente do Instagram, né? O Instagram a gente tem uma conta e eu acesso ela. O Facebook nosso, eu entro numa conta minha particular e eu acesso a conta do Facebook. É uma página profissional. Então, hoje o Instagram dá em torno de umas 7 mil pessoas visualizam. E eu não sou profissional. Eu vou lá e coloco as fotos do jeito que está. Eu não sei fazer, as meninas que me ajudam, né? E o Facebook dá em torno mais ou menos de uns 18, 19 mil visualizações por mês. E hoje eu abri o Facebook aqui à tarde, tinha uma mensagem em uma das fotos que eu coloquei ontem, a mulher falando, e a pessoa falava assim, é aqui no bairro onde eu moro, qual é o endereço dessa igreja? E eu fiquei feliz, sabe, assim, né, porque às vezes as pessoas acham que isso é, tipo, querendo aparecer, ostentar, né? Gente, você consegue entender isso? A pessoa estava lá desejando o endereço da igreja, porque ela mora perto tanto da igreja lá em Mogi, né? Então, e aí eu vi ali algumas coisas com a Mayara, já vi ali com a Gi, estava conversando com o Du ali resolvendo um negócio, depois resolvendo outro negócio com o Zé. E quando eu cheguei ali, tinha uma postagem, você viu, Gi? Aí tinha uma postagem de uma pessoa que sempre entra a gente pedindo, né? Aí a gente, até isso tem que administrar, né? E quando eu cheguei ali, o Espírito Santo tocou no meu coração, quer dizer, um tanto de coisa que você tem que fazer, você ainda tem que pensar do lado espiritual. E eu não vou, eu vou pregar e eu vou passar rápido, senão o Ademir não dá conta do Ademir pregar. Eu só vou deixar uma palavra aqui, Atos 21, 10. Porque é um tanto de coisa que tem para resolver, e mesmo assim, Deus tem misericórdia da nossa vida, e Ele fala conosco. Atos 21, 10 diz assim, Atos 21, o verso 10 diz assim, depois de ter passado ali vários dias, desceu na Judéia um profeta chamado Ágapo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito do Senhor, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Olha só que interessante. Eu acho que não precisa nem de revelação, né? Por esse ato profético que foi feito. A Bíblia diz, Vanessa, que um profeta chegou lá, chamado Ágapo, pegou o cinto de Paulo e amarrou e falou assim, e amarrou os pés e as mãos, diz assim que vai acontecer com o dono desse cinto. Quem quer o cinto? De quem quer o cinto? De Paulo. Aí ele falou assim, vai acontecer isso com o dono do cinto. Aí o verso 12 diz assim, né? Aí, o 11, né? Eu li o 10, o 11 e agora o 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. E o verso 13 diz assim, então Paulo respondeu, por que vocês estão chorosos e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer.
em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, como não pudemos dissuadi-los, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Meu irmão, a Bíblia dá na nossa cara, a Bíblia nos quebra, a Bíblia nos joga no chão, nos mói. A Bíblia diz que a profecia foi: ó, vai vir, você vai ser preso, e todo mundo chorando. Todo mundo falou assim: por que vocês estão assim? Vocês estão deixando meu coração triste. Eu não estou pronto, eu estou pronto não só para ser amarrado, eu estou pronto para morrer por Jesus. Esse tem que ser o sentimento da igreja, amém? Esse tem que ser o sentimento da igreja. Eu quero te convidar com essa palavra a dizimar e ofertar em nome de Jesus, amém? Eu acho que já deu para você entender. Dízimo e oferta, é o momento. Paulo está dizendo: eu estou pronto para morrer pela igreja. Eu estou pronto para morrer pela igreja, não, por Jesus. Então que a gente hoje nessa noite reflita como tem sido a nossa vida. E Paulo falou: eu vou. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu parar ele, e ele foi lá e fez o que tinha que fazer. E a gente conhece a história. Que tenha em nós o mesmo sentimento, como diz a própria palavra, né? Em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que não se sentindo como Deus, ele se esvazia da glória, vem aqui nessa terra. Paulo teve o mesmo sentimento. E ele não viu isso nada como dificuldade. Ele falou: a minha vontade é adorar a Deus. Pronto, acabou. Nada me para, nada me estaciona. Cinta, prisão, eu não sei o que, nada. Que em nome de Jesus nessa noite você possa dizimar e ofertar com toda a alegria da tua vida, em nome de Jesus. É poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Oh, aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Glória a Deus. Eu quero só lembrar que amanhã nós temos estudo. Conseguiu baixar aí, Té? Eu coloquei, amanhã a gente tem um estudo lá que a gente tinha programado semana passada e não conseguimos fazer porque a Mábia tinha um compromisso. A Lu ministrou e eu fiquei muito feliz que agora abriu um precedente. Olha, você tem que tomar cuidado com o precedente, viu? Eu estava falando com o povo aí. A Lu abriu um precedente, tá? Acabou. Aí a Lu pregou semana passada, foi uma bênção a aula, e amanhã a Mábia vai estar aqui ministrando sobre vida financeira. E ela segundo a Bíblia, tá? Ela não vem com conversa, blá, 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 não. Vai falar sobre a luz da Bíblia. Então vem amanhã às 20 horas, estudo. A Mábia vai estar aqui ministrando nas nossas vidas, a respeito das nossas vidas financeiras. Amém? Então, financeira, que a gente possa estar aqui amanhã às 20 horas. Amém? Sábado não tem atividade na igreja, domingo culto de celebração em Mogi às 10 horas e à noite às 18 horas nós estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Damir, por favor. A nossa ceia é no terceiro domingo, tá? Eu não me lembro aí quanto que vai dar, dá 19? Dá uma olhada aí na agenda. É mesmo? Não, 19, né? 19 a gente está aqui sempre no terceiro domingo. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo Ademir. Que eu sempre, outro dia eu disse para ele: Ademir, vamos orar. Se todo mundo está com a mão estendida, aí eu começo a falar, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do teu filho nessa noite. Pai, muito obrigado por ele se dispor a estar aqui para ministrar a palavra para nós. Que o Senhor continue abençoando ele, guardando, livrando de todo mal. E que essa noite seja como tem sido todas as noites. Que o Senhor fale conosco através da vida do teu filho, do profeta aqui nesta noite. Obrigado pela vida da Cid, obrigado pela vida da Clara, do Paulo, dessa família missionária que tem feito a obra. Muito obrigado, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Ademir, primeiro que ele está com uma câmera em cima de mim, onde eu estou ele me acha. Essa semana ele com um carro particular me achou. Eu estava ali na frente da fisioterapia. Eu nem reconheci depois que eu ouvi o áudio. Mas eu sempre brinco aqui,
brincando assim, né? Eu sempre falo do Ademir, que tem me ajudado lá em Mogi, aos domingos e também às quartas-feiras, quando ele não está trabalhando, porque ele trabalha das 2 às 10 em Suzano. Então ele sai daqui de Biritiba às 11 e pouco da manhã, para entrar 2 horas em Suzano. E dia de domingo, muitas vezes, ele tem ido para Mogi, no culto das 10, assiste o culto e de lá vai trabalhar. E aí eu brinco aqui, eu falei com ele, eu brinco com você, Ademir, mas eu falo na igreja, que ele sai daqui, vai, cultua com a gente lá em Mogi, vai para trabalhar e a gente vem embora, almoça, dorme, descansa, aí a gente dorme mais um pouco, vem para a igreja às 6 horas da tarde, a gente cultua, vai embora às 8, come uma pizza, chega em casa às 10 da noite e o Ademir ainda está trabalhando. E um camarada que são 9 horas da manhã para ir cultuar o Senhor. Né? Então, assim, é um exemplo para a nossa vida. Né? E eu sei que eu posso falar isso para ele porque o Ademir é um cara muito humilde. Que até para elogiar a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que não sabe ser elogiado, que a Bíblia diz que elogia com uma teia de areia nos pés. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu sei o quanto o Ademir é maduro para receber isso, e que a gente possa ter como exemplo. Às vezes eu olho o domingo dele e eu fico com vergonha do meu. Fala quando eu estou muito mole. Eu vejo o domingo dele e fico com vergonha do meu. Então que a gente possa refletir nisso. Deus abençoe a vida. Glória a Deus. Graça e paz, Senhor Jesus. Amém? Aqui, né? Graça e paz, Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Olha lá. Amados, eu louvo a Deus porque nós estamos aqui nessa noite. O pastor disse, né? Amados, eu confesso que tem, aproveitando o nosso pastor aqui, tem domingo que eu falo com minha esposa, né? A gente fica naquela assim, culpa a igreja. E a gente é carne, amado, a gente é falho. E às vezes a gente pensa assim, de lá, vou para o serviço, vou voltar tarde para casa. Espero que Deus entenda o que eu quero dizer. Mas quando a gente entende que a gente levanta pela manhã, a gente tem um serviço, a gente tem condições de trabalhar, e a gente entende que é Deus que permite, a gente começa a fazer. Quando a gente entende que a gente só respira porque Deus permitiu, a gente começa a fazer. Como o pastor disse, eu costumo dizer muito isso lá em Mogi, e hoje eu vou dizer aqui, a gente não está aqui, amado, porque a gente é melhor do que aquele que não veio. A gente está aqui porque o Espírito Santo nos trouxe até aqui. E se o Espírito Santo me trouxe até aqui, eu quero dar liberdade para ele poder falar comigo. Porque na realidade é ele que entende, é ele que sabe o que eu preciso. Às vezes a gente sai da nossa casa para a igreja e a gente fala assim, Deus, que o pregador pregue isso, fale isso, porque eu preciso ouvir isso. E Deus sabe o que a gente precisa ouvir. A gente queria ouvir um sim, e às vezes Deus manda um não para a gente. A gente queria ouvir Deus falar assim que a porta vai ser aberta, e às vezes Deus fala assim, ainda não. A gente quer ouvir o pregador de repente olhar para a gente e falar assim, ó, vai dar certo. E de repente o pregador olha para a gente e fala assim, espera mais um pouco. Amado, e isso é Deus que sabe o que a gente precisa. Só que a gente, como foi dito aqui pela nossa irmã, às vezes a gente não entende o trabalho de Deus. E é por isso que a gente vem ao culto, cultuar o Senhor, ouvir uma palavra, e Deus vai falando, até que a gente entenda. E aí você fala assim, mas e se eu não entender? Você vai continuar vindo à casa do Senhor, Deus ele vai falando de uma hora e você vai entender, e o nome dele vai ser glorificado, amém? Amados, eu vou trazer aqui uma reflexão para a igreja. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo número 5. Vou ser bem breve. Ô Teco, eu estou com a Almeida Revista e Corrigida. 2 Reis, capítulo 5. A gente fica andando muito com o pastor e a gente acaba pegando, vamos dizer assim, os tiques do pastor. E a Maiara está aí, ainda bem que a Maiara voltou, que ela saiu. Eu falei, meu Deus, a Maiara vai estar aqui, como é que eu vou falar que ela viu? Mas o pastor comentou aqui no domingo, lembra, Maiara? No domingo não, perdão, na oração.
pastor falou a palavra movimento. E foi uma palavra que Deus colocou no meu coração quando eu disse tipo do pastor, porque o pastor ele costuma dizer, assim, eu acordei hoje de manhã e Deus me deu uma palavra. E a palavra foi tal. E Deus me deu a palavra movimento. E eu anotando ali a minha pregação, e quando o pastor comentou na segunda-feira sobre movimento, eu entendi que é o que Deus queria que eu falasse. Sobre movimento, sobre se movimentar. 2 Reis capítulo 5, do versículo 1 em diante, os irmãos vão entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu vou ser bem breve. Eu prometo que eu acabo antes das 11. Amém? Teve pouco amém para muita gente. Amém? Então, estou em paz. A Emília não falou amém, tá bom, Emília. É porque ela está sentada. Mas 2 Reis capítulo 5, quem achou, diga amém. Amém. Tem que abrir aqui, senão eu não consigo fazer quase nada. 2 Reis capítulo 5, a palavra diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Versículo 12: Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser uma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Amados, nós já ouvimos várias ministrações sobre essa, onde fala sobre Naamã. Eu acho que a última vez que eu ouvi sobre Naamã, se não me falha a memória, acho que foi a pastora Luciana que ministrou aqui. E eu estava lendo essa passagem, amados, e falou muito comigo, porque
Quando eu disse que Deus me deu uma palavra e a palavra é movimento, eu entendo que Deus, ele é um Deus que se movimenta, amém? Eu creio, e a Bíblia nos diz isso, que o Deus que nós servimos, ele é um Deus vivo. Você pode repetir comigo? O Deus que eu sirvo é um Deus vivo. Mas quando eu digo que é um Deus vivo, eu entendo que ele é um Deus que se movimenta. Amado, quando eu digo que é um Deus que se movimenta, eu entendo que é um Deus que age em meu e o teu favor. Só que quando Deus me deu essa palavra movimento e eu fui ler a palavra do Senhor, nós temos total certeza, como eu disse, que Deus, ele é um Deus vivo, um Deus que se movimenta. E o que Deus falou comigo foi: e nós? Será que nós estamos se movimentando da maneira como Deus quer? Será que nós realmente estamos fazendo aquilo que Deus quer? Amado, quando eu li essa passagem de 2 Reis capítulo 5, nós vamos entender um pouquinho mais para frente o que esse homem teve que passar para alcançar o que ele queria. As pessoas olhavam ele, e eu posso talvez entender que somente a mulher dele sabia as feridas que ele tinha. Embora todos sabiam que ele tinha lepra, mas só a esposa sabia com convicção as feridas que ele carregava. Só que para que ele pudesse receber o que ele queria, não foi do jeito que ele pensou, não foi do jeito que ele projetou, do jeito que ele imaginou. Amado, eu quero que você entenda uma coisa: toda vez que nós estamos na nossa casa, no nosso lar, e pensamos em sair para passear, para andar à toa, seja qualquer coisa que você venha fazer, uma coisa que a gente não quer é encontrar problema, sim ou não? A gente não quer. Quem é que quer sair da sua casa e encontrar problema, confusão, dor de cabeça? A gente não se programa para isso. Só que quando a gente vai para a palavra do Senhor, para a vida de Jesus Cristo, a gente vai ver que Jesus fazia questão de ir atrás dessas coisas. Já parou para pensar nisso? Amado, quando a gente sai para fazer alguma coisa, e a gente se desvia de problema, a gente se desvia de pessoas, se desvia de situações. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus ele fazia questão de ir ao encontro dessas coisas. Até, se você quiser colocar, eu vou citar aqui só em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o versículo 35. Evangelho de Marcos 4, 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. Mas o pastor disse que eles estavam tranquilos em um lugar, despreocupado. E algumas traduções dizem assim: e ao anoitecer, e aqui diz assim: e naquele dia, sendo já tarde. Jesus ele deu um direcionamento, dizendo assim: vamos passar para o outro lado. Jesus sabia o que tinha do outro lado. Ele sabia que ele tinha que resolver algo do outro lado. Por sua vez, os discípulos estavam tranquilos, sossegados, não queriam sair. De repente, alguns tinham plano de dormir já. Mas Jesus decide sair dali porque ele sabia o que tinha que encontrar lá na frente. Teco, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. Nós, se gostamos de ler Bíblia, nós vamos ver que é a passagem que diz sobre a mulher samaritana. Uma mulher que se encontrava em pecado, situação difícil, e mesmo assim Jesus foi aonde? Em direção àquela mulher. E é interessante, o pastor citou esses dias, Deus ele sabe como fazer as coisas. Jesus, sabendo que os discípulos não queriam nada com nada naquele momento, Jesus olha para os discípulos e fala assim: ó, vamos comprar alguma coisa para a gente comer enquanto eu vou ali resolver alguma coisa. E a história diz que Jesus ele resolveu a vida daquela mulher. Então eu entendo que Jesus ele tinha prazer de encontrar com problemas. Até porque você pode não entender isso agora, o que eu vou dizer, mas eu e você, nós éramos um problema. Você e eu, nós éramos um erro. É difícil falar isso. Procura chegar na sua casa, olhar no espelho e dizer assim: eu sou um problema. Mas você já parou para observar, analisar que Deus, sabendo que você era um problema, Ele foi na tua direção e te escolheu? Aleluia, obrigado, Jesus. Você parou para pensar que
É fácil dizer, eu vou usar aqui o Rafa, porque o Rafa é meu amigo. Eu posso dizer assim, o Rafa ele é um problema. É fácil dizer, mas quando eu digo que eu sou um problema, é mais difícil. Estou dizendo isso para você entender que Deus, Jesus ele fazia questão de ir até onde tinha um problema. E o melhor de tudo, ele ia para quê? Para resolver o problema. Quando eu digo, amado, que Deus é um Deus de movimento, é um Deus que se movimenta, eu entendo que não era para mim estar aqui. Eu nunca fiz plano de estar aqui. Eu nunca projetei ser o pastor. Quando a gente era criança, lá em 1900 e bolinha, o Du está rindo ali, mas era a mesma faixa, Du. E as pessoas perguntavam assim, o que você quer ser quando crescer? Amado, nunca nas pessoas que andavam comigo, falavam assim, eu quero ser um pastor. Eu quero ser um missionário, eu quero ser um profeta. Sabe por quê? Porque a gente não entendia, ou a gente não sabia o plano que Deus tinha. Mas quando a gente passa a entender o plano que Deus tem, e a gente entende, como eu disse, que a gente era um problema, eu entendo que foi Deus que viu isso em mim. Eu vi uma frase hoje interessante, dizendo assim que, amado, eu por mim mesmo, eu não me escolheria. Mas sabe por que você é o escolhido? Porque Deus também sabia que ninguém ia te escolher, a não ser Ele. Você já parou para pensar nisso? Você não está aqui porque você é melhor, mas você está aqui porque ninguém te escolheu e Deus decidiu te escolher. Mas é difícil a gente olhar para a gente e falar assim que ninguém iria me escolher. Mas quando você volta um pouquinho na sua infância, vou falar de mim, tá? Quando eu ia fazer uma roda de futebol, às vezes a gente era o último a ser escolhido. Não é assim? Quando você ia brincar, você era o último a ser escolhido. Quando tinha alguma coisa para fazer, você era o último a ser escolhido. Sabe o que eu me lembrei? Às vezes a gente estava na rua brincando. Eu não sei porque Deus está falando isso comigo, mas eu vou falar aqui. Quando eu estava na rua brincando, a minha mãe tinha o costume de sair lá fora e ela falava assim, eu tenho um irmão chamado Cláudio, e ela falava assim, Claudemir! E a gente já sabia que ela estava no topo. Porque antes era assim, o pai olhava e a gente já sabia, né, o que o pai e a mãe queriam. E ela falava, Claudemir, eu já sabia que era eu, porque o outro não ia mesmo. E eu ia, o que foi, mãe? Aí ela elogiava a gente, falava assim, você é o foguetinho da mãe, né? Você é rapidinho. Vai ali no mercadinho, busca isso para mim. E aquilo enchia a gente, pastor, sabe? E a gente pegava o dinheirinho contado e saía correndo. E a gente fazia tudo para quê? Para voltar rápido. Para que não mudasse o conceito dela que eu era foguetinho. Embora às vezes ela estava falando para me agradar. Mas eu não podia mudar o que ela pensava de mim. Eu ia correndo, voltava correndo. Às vezes tropeçava, caía. Batia a mão assim, tá tudo bem. Chegava em casa, entregava o que ela queria e voltava para a rua brincar. Mas a nossa mãe e o nosso pai, eles nos escolheram. Só que nos escolheram para viver aqui. Para você ter uma casa, de repente para você ter uma família, para você ter um carro, para você ter filhos. Só que além dessa escolha, tem um Deus que me escolheu com um projeto espiritual. E a palavra do Senhor disse que um dia Jesus vai voltar para me buscar, para te buscar. E para levar para um lugar que Ele foi preparado. Não sei se estou dizendo que já fugiu tudo aquilo que eu tinha contado aqui. Eu não quero mexer com o seu emocional, mas eu quero que você entenda uma coisa que, como eu disse, às vezes a gente sai de casa procurando tudo menos problema. E tem situações que vão acontecer na minha e na tua vida para a gente entender que existe um Deus agindo na nossa vida. E quando a gente se deparar com um problema, não é para apontar, mas é para tentar resolver. Sabe por quê? Um dia Deus olhou do céu para mim e para você e falou assim, ó, não tem jeito, é feinho, ninguém quer, mas eu quero. Vou aumentar. Deus olhou do céu e falou assim, ó, é feinho, ninguém quer, ninguém escolhe, não vale nada para o mundo, mas é meu. Aleluia! Será que a gente pode parar para imaginar o que Deus tem para mim e para a tua vida? Será que a gente pode parar para analisar
o projeto que Deus fez para a gente estar aqui hoje, e de repente a gente entra aqui preocupado com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Uma única coisa que a gente deveria se preocupar é: Senhor, eu tenho te agradado? Senhor, eu estou na posição que o Senhor quer? Amado, quando eu disse que Deus é um Deus de movimento, eu posso entender que uma das condições, preste bem atenção para você não entender errado, uma das condições que Deus usa para agir na minha e na tua vida é a gente se movimentar também. Eu poderia citar aqui sobre Bartimeu. A palavra do Senhor diz que Bartimeu, ele ouve um alvoroço, um barulho, e ele pergunta: o que é que está acontecendo? E o povo fala assim: ó, Jesus do Nazareno está passando. E o que Bartimeu faz? Ele clama. E o que Jesus faz em seguida? Jesus, ele para. Poderia citar Zaqueu. Zaqueu sabe que Jesus está passando, ele queria conhecer Jesus. O que Zaqueu faz? Ele sobe em uma árvore. O que Jesus faz? Jesus para. Aí fala comigo, sabe o que Deus falou comigo? Não é só chamar a atenção de Jesus para ele parar. Porque em seguida dessas duas histórias que eu citei, diz que Jesus fala assim, ó, traga ele até aqui. Ou seja, movimenta Bartimeu para mim, porque ele não pode, mas traz ele até aqui. Zaqueu, quando Jesus olha para cima, diz: Zaqueu, desce. Parece fácil, sim ou não? Mas a palavra só diz que ele era de pequena estatura. Amado, eu não sei o que ele fez para subir naquela água, eu não sei qual foi a ajuda que ele teve, mas ele subiu. Talvez ele estava num lugar tranquilo, ele só queria ver. Mas Jesus fala assim: se movimenta, Emília, desce. Eu vou fazer, eu vou entrar na tua casa, mas você tem que descer, ou seja, você tem que se movimentar. Sabe o que Jesus fala para mim e para você nessa noite? A gente tem que sair da zona de conforto. Não é só clamar ao Senhor, não é só chamar a atenção dele, mas é quando ele parar para me atender ou para te atender, é a gente se movimentar em direção a ele. Porque às vezes, amado, a gente clama, a gente espera que Jesus pare, e ele realmente para, mas a gente fala: Senhor, vem até aqui. Jesus fala assim: não, eu já fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua. Se movimenta em direção ao Senhor. Amado, eu vi a casa do Senhor, é isso. Eu vi isso essa semana, eu achei interessante. Quando a gente vem para o culto, amado, é uma guerra. Sabe por quê? A gente não vem aqui falar sobre algo terreno, mas a gente vem falar sobre algo espiritual. A gente vem falar sobre a palavra. Eu venho aqui para adorar o Senhor, eu venho aqui para entregar algo para o Senhor, eu venho aqui para fazer aquilo que a minha carne não quer fazer. Então toda vez que eu decido vir aqui é uma guerra, porque eu não saio aqui com a carne forte, eu saio daqui com o espírito forte. Aleluia. E às vezes, amado, parece que você ouviu, louvou, falou tanta coisa, você fala assim: poxa, mas está tão difícil, e vai continuar difícil. Mas quando eu entendo que Deus, ele é o Deus de movimento, eu entendo que a minha vida pode mudar. Eu vou correr aqui para dar tempo. Quando a gente pega Jesus, ele começa a escolher aqueles homens. Deixa eu agora aqui, ó, a da minha esposa, sabe? Mas o negócio que está rodando o braço, que eu Quando Jesus começa a escolher as pessoas para andar com ele, Jesus lhe dá uma direção. Qual é a direção que Jesus dá para aqueles homens? Segue-me. Ou seja, se movimenta. Quando Jesus escolhe os homens, ensina, qual é a ordem que Jesus diz para eles? Ide. Ou seja, se movimenta. Amado, Jesus não chama ninguém para ficar parado. Jesus, ele fala: segue-me, e depois ele fala: ide, vai. Será que a gente consegue entender o trabalho de Jesus? Às vezes, amado, nós queremos servir o Senhor, mas nós queremos servir o Senhor parado. Eu sei que eu pensei muito isso em casa hoje. O pastor costuma dizer, e hoje é uma noite profética. Mas eu brigo com Deus sobre isso, mas foi isso que Deus mandou falar. Que para a gente ver essa noite profética, tem que me movimentar. Não tem como somente ouvir e ficar parado, me aquietar. Eu tenho que me movimentar. Jesus, ele fazia isso, amado. A pastora postou algo essa semana. A pastora, ou o pastor, não sei, foi no grupo da igreja. Era uma imagem que tinha assim:
escrito assim em cima, vida, a vida, oportunidade, algumas bolinhas que pingavam, e embaixo um copo que simbolizava a gente. E aquelas bolinhas vinham caindo, e uma ou outra caía no copo, porque o copo ele estava parado. Mas várias bolinhas foram lançadas. E aí eu fico viajando, eu acho que as pessoas olham para mim no serviço e acham que eu sou louco. Eu coloco o capacete, o celular no capacete e fico ouvindo. E aí eu falei, Deus, às vezes eu estou desse jeito. Deus está lançando as oportunidades, ou seja, lançando as bênçãos sobre minha vida, e eu estou parado. E eu só pego aquela que vem na minha direção. É assim a minha tua vida. Quando a gente ouve uma palavra que a gente quer ouvir, a gente está ali disposto, né? A gente vai atrás. Mas tem hora que vem palavra, tem hora que vem pedaço, tem hora que vem correção. E é nessa hora que a gente tem que não ser igual esse papinho, mas a gente tem que procurar receber. Mas para que eu possa entrar aqui no que Deus me deu em 2 Reis, para que o tempo não vá embora. Quando eu olho para 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre Naamã, como eu já disse, Naamã ele sofria de lepra, e eu até grifei aqui, eu lembrei muito do pastor, que diz assim, ó, 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 1, só vou ler aqui, os irmãos escutam aí, depois a gente vai falar alguma coisa. Diz assim, ó, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, presta atenção, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Depois diz assim, e era esse varão, homem valoroso. Mas o versículo acaba aí? Não, tem uma vírgula. E diz assim, porém, aí ele passou, mas, porém, entretanto, ele era leproso. Amado, aquele homem, ele queria ser curado, sim ou não? A história diz que, certa vez, ele pegou uma menina e levou para sua casa. E aquela menina via a vida que Naamã passava, a vida que Naamã levava. E diz a história que em determinado dia ela decidiu olhar para sua senhora e falar assim, ó, se Naamã fosse até Samaria, ele ia encontrar um profeta, que ia mudar a vida dele, ia sarar ele da lepra. Naamã, ele ouve aquela história, e o que Naamã faz? Ele recorre ao seu Senhor, ao seu mestre, e o seu Senhor recorre ao rei de Israel, enviando carta. Se não bastasse, a palavra do Senhor diz que Naamã pega alguns bens e leva para aquele lugar. E a história que a gente leu diz que o próprio Naamã falou assim, eu achei que ele ia sair, impor as mãos sobre mim e eu ia ser curado. Como eu disse em algumas histórias aqui antes, Naamã, ele projetou na sua cabeça que ia ser assim. E por ele projetar, planejar e pensar, ele saiu decidido que ia acontecer aquilo. Aí você pode falar assim, pastor, mas ele foi curado. Foi, mas não foi da forma que ele planejou. Não foi da forma que ele projetou. Não foi do jeito que ele pensou. Às vezes a gente faz igual Naamã, pastor. A gente acha que por dar uma oferta alta a gente vai ser curado. A gente acha que porque está com as vestes bonitas a gente vai ser curado. A gente acha que porque a gente pediu auxílio para um ou para outro a gente vai ser curado. Mas quando Naamã chega até ali, e ele vai em direção àquele rei, e aquele rei disse que ele não poderia fazer nada, mas o profeta intercede dizendo assim, deixa ele vir até mim. Mas é tão interessante porque uma única coisa que o profeta disse para ele foi o seguinte, vá se lavar. Eu poderia usar, vá se movimentar. Aí você, é uma luta, eu pensei sobre isso com Jesus hoje. Jesus, mas ele não saiu da sua casa até Samaria, ele não foi andando? Foi, mas ele foi se movimentando da forma que ele achou que era correto. E quando ele chega lá, e o profeta fala assim, vai se lavar, diz a história que ele ainda questiona, dizendo que ele poderia estar fazendo isso onde ele estava. Não precisa se entregar para mim aqui, mas quantas vezes a gente não faz igualzinho Naamã? Às vezes uma palavra é lançada e a gente fala assim, poxa, se fosse isso, eu poderia fazer isso lá em casa, eu poderia fazer isso no meu quarto, eu poderia fazer isso na minha intimidade com o Senhor. Amado, Naamã, ele teve que entender
que quando disse que havia um profeta lá em Samaria, o profeta sabia qual que era a direção dele. O profeta sabia que não tinha que fazer o que o povo queria, mas sim o que Deus mandava. E o profeta disse para ele, vai mergulhar. E é tão interessante, amados, que quando a gente pega essa história, diz que o profeta poderia falar assim, vai lá, desce na água e volta e você vai ser curado. Ou toca na água, faz qualquer coisa, mas ele fala assim, você tem que descer 7 vezes, você tem que mergulhar 7 vezes. E eu entendo que quando eu falo que Deus ele é o Deus de movimento, ou é o Deus que se movimenta, na mão ele teve que entender que o movimento que ele tinha que fazer 7 vezes, descer e subir, não ia ser fácil. Amado, eu não sei se foi realmente assim, mas eu quero entender que quando o Naamã tirava aquela armadura dele, aquela roupa, as pessoas viam e falavam assim, poxa, eu achei que era algo artificial, achei que as feridas eram pequenas, e todos viram que ele tinha muita ferida no corpo. E talvez as pessoas que tiveram à volta dele nunca sabiam o que ele passava, a dor, o sofrimento, a coceira, mas quando viram ele daquele jeito, entenderam que a luta que ele estava enfrentando não era fácil. Mas também eles tiveram que observar que não é simplesmente fazer o que ele queria fazer, mas ele tinha que viver uma direção ou seguir uma direção de alguém que sabia o que estava fazendo, que era o profeta. Amada, Paulo só disse que Naamã, ele mergulha 1, 2, 3, e ele teve que ir até o 7º mergulho para poder voltar com a pele curada. É interessante porque as pessoas que estavam em volta, possa ser que algumas não acreditavam, mas é interessante que tem um que fala assim, Senhor, mas se ele pedisse para você fazer algo difícil, você não faria? Ele falou, faria. E aí, eu acredito que ele usava por Deus, falou assim, então vai mergulhar. Amado, ele ouviu o profeta dizer, e mesmo assim, Deus ainda usou uma outra pessoa dizer assim, você não faria? Ele falou, sim, então vai fazer. Sabe como é que eu me sinto nessa noite? É como se a gente ouvisse uma palavra até aqui, toda essa semana, esse mês, e a gente fica na dúvida, falando assim, mas será que é? Será que é? Será que é? E eu estou igual esse homem que estava com Naamã. Vai mergulhar, vai fazer. Ou seja, a gente já tem a direção, a gente já sabe o que tem que fazer. Sabe o que está faltando? Coragem. Está faltando decisão, está faltando se posicionar, porque a gente já sabe o que tem que fazer, amados. Às vezes a gente sai da nossa casa e fala assim, Senhor, eu quero ouvir uma palavra diferente. Deus está falando assim, não, é a mesma palavra, é a mesma coisa, é a mesma direção, é o mesmo segmento. Não tem como fugir, amado. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus. Mas às vezes, amado, eu estou igualzinho na mão, eu me preparo, eu projeto, eu planejo tanta coisa, eu vou chegar lá e vai ser isso, isso e isso. E Naamã jamais no seu planejamento ele pensou, vou ter que mergulhar. Porque ele disse assim, eu achei que o profeta ia sair, colocar a mão, eu ia ser curado. Talvez você saia da tua casa dizendo assim, eu vou lá, e eu não sei quem vai pregar, mas quem vai pregar vai estender a mão e falar assim, receba a sua cura. E não é isso. Sabe o que é? Mergulha. Ou seja, faça o que Deus já falou para você fazer. Se movimenta. Amado, eu estava sentado ali, e hoje eu estava ouvindo uma ministração com a Ana em casa. A Ana em casa é uma benção. Ela coloca no volume 99 da televisão. Aí liga. Eu não vi, mas não vai ver, que jeito que você vai ver? Nunca vai ver. E aí, na administração que está ouvindo aí, o rapaz ele falava sobre Abraão. Gênesis 12, deixa eu colocar no texto, só vou citar aqui. Gênesis 12 diz que Deus ele olha para Abraão, pastor, ele fala assim, é como se Deus falasse assim, Abraão, eu tenho algo com você. Eu tenho algo novo para você. E se você pegar a história de Abraão, diz que Abraão ele já tinha tudo. 75 anos, tinha bem, tinha fazenda, tinha tudo que você queria. Poderia pensar, ele já tinha. Mas Deus fala assim, Abraão, eu tenho algo com você. Só que tem uma coisa, para que venha se cumprir na tua vida, você precisa se movimentar. Ou seja, você tem que sair daí e ir para um lugar que eu vou te mostrar. E depois que você pega de 12 até o finalzinho da história de Abraão, você vai ver que todas as vezes que Deus queria fazer algo com Abraão, Deus falava para ele assim,
se movimenta. O que Deus falou para Abraão? Sai da tenda. Ou seja, se movimenta. Olha para cima, quantas estrelas consegue? Eu não consigo. Mas se movimenta. Amado, sabe o que eu entendo? Deus falou comigo muito hoje. É que parece que a gente está se movimentando e não está acontecendo nada. Mas se Deus falou para me movimentar, o que eu tenho que fazer? Me movimentar. Chega, amado, de carregar peso que não é para carregar. Chega de pensar que você vai agradar o Senhor comprando o Senhor. Chega de querer chegar na casa do Senhor e falar: Senhor, eu quero isso. Eu falo assim: não. Amado, Deus, Ele é o dono da obra. Nós temos que entender que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui. Aleluia. Amado, eu estava lendo em Gênesis, onde diz que a palavra do Senhor que quando Deus Ele cria o homem, Ele pega a terra, a lama, o pó, Ele cria o bonequinho. E vamos ser bem sinceros, devia ser um bonequinho feio. Amados, você pode se escandalizar, mas eu acho que era um bonequinho feio. Sabe quando passou a ficar bonito? Quando Deus soprou o fogo de vida. Aleluia! Você entende que você era esse bonequinho feio? Você entende que você estava morto? Deus soprou vida. Você entende que você estava morto e Jesus veio e nos deu vida? Você entende que você estava perdido e Jesus veio e te achou? Você entende isso? Sabe que a gente entende que, amado, a gente tinha tudo para dar errado. E aí Deus mudou. Você entende que a gente foi chamado para entrar na contramão do mundo? Todo mundo fala assim: é assim. Você fala: não é assim. Por que não é assim? Porque a Bíblia diz que não é assim. Amado, a gente tinha tudo para dar errado. Eu não sei, os irmãos, tem hora que eu paro e começo a pensar: Deus, eu tive tanta oportunidade de fazer tanta coisa ruim. E eu confesso, amor, eu confesso, tá? Eu confesso que tem horas que você fala e fala assim: meu Deus, por que eu não fiz, né? E sabe o que eu cheguei a pensar? Porque eu acho que eu era bobo. Não é, mas é porque Deus já tinha algo comigo e eu não sabia. Para aí segundos aí, pensa na sua vida. Será que você nunca teve a oportunidade de fazer algo? Você fala assim: poxa, perdi uma chance daquela. E aí você chega na sua casa e fala assim: poxa, como eu sou bobo, devia ter feito. Você não fez porque Deus não deixou. Você fez, você queria fazer, mas Deus não deixou. Mas ninguém está aqui, como eu costumo dizer, porque caiu de balão. Mas no meio de muitos, Deus fala assim: é esse, é esse, é esse. E talvez você olha para o lado e você fala assim: eu não entendo. Mas será que a gente pode entender que Deus reúne no mesmo lugar um operador de piradeira, um eletricista, um padeiro, faz pão, né? Deus reúne cada pessoa no lugar, agente de saúde. Cadê? Agente de saúde. Oi, Jesus. Hein? Um pastor. Deus reúne no mesmo lugar. Mas seja sincero, quando é que você se reúne com essa pessoa que está ao teu lado da tua casa? Nunca, se não fosse teu parente. Mas Jesus faz se sentar do lado dela para dizer assim: ó, eu escolhi ele, eu escolhi ela, eu escolhi ela, eu escolhi ele, e ele escolheu. Só que sabe que Jesus quer da minha tua vida? Que a gente entenda que para que ele possa trabalhar na nossa vida, a gente tem que se movimentar. Amados, coloque de pé aí no teu lugar. O pastor disse aqui no início, na palavra de oferta, ele falou sobre Paulo. Eu nem consegui entrar no que Deus tinha dado, tá bom. Deus falou sobre a vida de Paulo, e eu anotei aqui a vida de Paulo. Quantas vezes tentaram parar Paulo? Diversas vezes. E a pergunta é: quando foi que Paulo parou? Pode me responder? Quando foi que Paulo parou? Mas ele estava preso, não estava? Mas preso, o que ele fazia? Ele escrevia? E o que a carta dele falava? Não pare, insista, prossiga,
continua, ou seja, se movimenta. Amado, Paulo havia entendido o que Deus tinha com ele. E no finalzinho diz assim que ele encerrou a carreira, mas ele guardou o quê? A fé. Mas ele encerrou a carreira. Sabe o que eu entendo quando eu olho para a vida de Paulo? Que Deus me vocacionou, que Deus te vocacionou, mas não foi para ficar parado. Repita comigo assim: Deus não me chamou para ficar parado, mas, porém, entretanto, se eu parar, só se for para descansar. Você já parou para pensar que a flecha, quando é para ela ser lançada, antes ela é puxada para trás, mas quando solta ela vai para onde? Para frente. Quando a gente para, amado, a gente nunca avança. Se a gente não parar para descansar, a gente não vai avançar. A gente vai parar para descansar e vai voltar para trás. Eu acho lindo quando eu olho para a história de Paulo, a história de Elias, que foi o que eu ministrei lá em Mogi. Elias, quando ele teve dúvida do chamado dele, ele teve medo de Jezabel. Diz a história que ele entrou num lugar onde não era para entrar. E Deus falou assim: Elias, o que está fazendo aqui? E aí Elias começou a contar a história dele, Rafa, como se Deus soubesse. E aí Deus falou assim: não, sai daí. E aí Deus encontra com Elias de novo deitado, dormindo. E Deus fala assim: Elias, levanta daí, come, porque o caminho ainda é longo. Às vezes a gente está igualzinho esse nome da Bíblia. A gente acha que Deus não conhece a nossa história. A gente fala assim: Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Pelo contrário, Deus, Ele sabe. Sabe quem não sabe o que você está passando? Você mesmo. Você não sabe o que você está passando. E se você soubesse, você daria valor para o Deus que você tem nisso. Que é o Deus que nós servimos, que Ele é um Deus vivo, um Deus que se movimenta, um Deus que tem ouvido e ouve o nosso clamor, um Deus que tem olhos e vê o que a gente está passando, um Deus que tem boca e fala quando Ele é necessário. Amado, nós temos que olhar para a história desses homens e mulheres da Bíblia e entender que as mesmas dificuldades que eles tiveram, nós vamos ter. Mas entender que quando eles pensaram em parar, Deus chegou e falou assim: levanta, se movimenta. Sabe o que eu quero que você saia daqui pensando? Só isso, como o pastor costuma dizer. Se você entender isso, para mim já está ótimo. Eu durmo tranquilinho. Que você tem que se movimentar. Chega de ficar parado. Entenda o que Deus tem na tua vida. Como o pastor disse, hoje é noite profética. Mas para mim viver a profecia que Deus tem para a minha vida, eu tenho que me movimentar. Não tem outro jeito. Eu não posso, amado, chegar aqui e sair da mesma forma que eu cheguei. Como é que você veio até aqui? Se movimenta. Qual foram os planos que você fez para chegar até aqui? Só você sabe. Agora, qual é o plano que Deus tem para você daqui para frente? Agora você sabe. De repente você fala assim: eu quero chegar lá e o pregador tem que estar de camisa azul, gravata, nem gravata eu tô. Às vezes a gente faz tanto plano, amado. E o plano de Deus é: se movimenta, continua, não pare, insista, persevera, sei lá, continua. Amados homens e as mulheres de Deus que Deus chamou aqui, tentaram parar, quiseram parar, mas não conseguiram. Como diz a palavra, diz que as coisas, amados, não é o início, mas é o final dela. Só que para mim viver o final, eu tenho que chegar no final. E o difícil é chegar no final. Mas como eu disse, Jesus, Ele chamou dizendo: segue. E depois que Ele ensinou, Ele disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho. E aí, para que a gente possa entender, e a Ana com a Emília que vai louvar, Jesus diz assim: eis que estarei, ó a Bíblia, irmão, eis que estarei convosco todos os dias. Ele chamou, escolheu, capacitou, enviou e ainda está com a gente. Aleluias. Parece que é a hora que buga a cabeça da gente, pastor, que diz que Ele vai voltar para buscar. Buscar quem? O improvável, o errado, o pecador, o que não foi escolhido, mas o que Deus viu graça. O louvor vai ser ministrado, amados. Eu não sei se é o louvor que eu tinha pensado, é isso mesmo.
Louvor? Liberta-me de mim. Sabe que a gente tem que ser liberto? Da gente mesmo. Porque o meu desejo, o seu desejo às vezes, é a carne que comanda. Mas quando a gente fala, Deus, me enche do Senhor, porque quando eu estiver cheio de Deus, eu entendo o que eu tenho que fazer. Quando eu estiver cheio de Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando eu estiver cheio de Deus, eu vou viver o que Deus tem para viver. Amém, amados? Aproveite que eu vou ser ministrado e fale com você nessa noite, amém? pois
coração e que você possa viver o melhor do Senhor. O melhor do Senhor sobre a tua vida.